A natureza pode ser linda, fascinante e até parecer tranquila à distância. Mas, quando humanos ignoram limites, placas de aviso ou subestimam animais selvagens, essa beleza pode se transformar em perigo em questão de segundos. Neste vídeo, vamos conhecer histórias reais de encontros fatais com predadores, em que uma única decisão errada foi suficiente para mudar tudo para sempre. Número 1. Sean Cole tinha apenas 26 anos quando tomou uma decisão fatal: entrar na água para nadar. Aquele mergulho, que parecia só mais uma aventura entre amigos, acabaria custando sua vida. Ele trabalhava com tecnologia e morava em Darwin, na Austrália, quando foi convidado para a comemoração de 30 anos de um amigo no Mary River Wilderness Retreat, um refúgio isolado, longe da rede urbana, situado entre Darwin e os limites do Parque Nacional Kakadu. O lugar era conhecido por suas paisagens verdes, pelo clima rústico e pela sensação de aventura que atraía turistas e moradores locais. Mas toda aquela beleza escondia uma realidade perigosa. O rio Mary abriga uma das maiores concentrações de crocodilos de água salgada do mundo. Mesmo assim, Sean e cerca de 15 pessoas estavam relaxando, bebendo, conversando e curtindo a festa no interior australiano. Na tarde de sábado, talvez movido pela adrenalina, pelo álcool ou pelos dois ao mesmo tempo, Sean e outro amigo decidiram atravessar o rio a nado. A ideia era provar que conseguiam. Havia placas claras avisando sobre a presença de crocodilos nas margens, e funcionários do retiro também tinham alertado o grupo para não entrar na água. Mas os avisos foram ignorados. Sean não era o primeiro a desafiar aquele trecho do rio. Outras pessoas já tinham atravessado antes e voltado sem ferimentos. O que ele não sabia era que poucas semanas antes, pesquisadores tinham feito um levantamento exatamente naquele ponto. O estudo encontrou 4 crocodilos com mais de 4 metros de comprimento e vários outros com mais de 3 metros. Em outras palavras, aquele era um dos lugares mais perigosos do planeta para nadar. Com os amigos gritando e incentivando da margem e um barco observando mais acima no rio, Sean e o companheiro pularam na água. O rio tinha cerca de 180 metros de largura. Enquanto eles nadavam em direção à margem oposta, parecia que a sorte estava do lado deles. Os dois conseguiram chegar ao outro lado, sorrindo, cheios da euforia do momento. Mas então decidiram voltar nadando. E foi aí que tudo mudou. Quando os dois começaram o caminho de volta, as pessoas no barco perceberam algo estranho. Havia uma forma escura seguindo os nadadores pela água. No começo, parecia um terceiro homem. Mas, quando a luz do sol bateu na superfície do rio, ficou claro que não era uma pessoa. Era a cabeça larga e rígida de um enorme crocodilo avançando rapidamente atrás deles. Sean e o amigo não faziam ideia de que o predador estava logo atrás, até ouvirem os gritos desesperados dos amigos na margem. No início, Sean achou que fosse brincadeira, mas, ao ver o pânico no rosto das pessoas, olhou para trás e enxergou o animal. Ele estava a poucos metros. O crocodilo avançou. Antes que Sean pudesse reagir, o animal o alcançou, prendeu seu corpo com uma força esmagadora e o levou para baixo da água. O amigo dele só conseguiu assistir, completamente em choque, enquanto a superfície se agitava por alguns segundos e depois voltava a ficar calma. O rio ficou em silêncio. Sean desapareceu. As equipes de emergência chegaram e começaram uma grande operação de busca. Os dias passaram até que, tragicamente, o corpo de Sean apareceu a cerca de 200 metros do local do ataque. Perto dali, um crocodilo de aproximadamente 4,5 metros foi encontrado e abatido, junto com outros 3. As autoridades não conseguiram confirmar se aquele era exatamente o animal responsável, mas a ação trouxe algum tipo de encerramento para a família devastada. Sean foi lembrado como alguém cuidadoso, o tipo de pessoa que ninguém imaginaria tomando um risco daquele tamanho. Mas, nas áreas selvagens da Austrália, um único erro pode ser fatal. Para Sean Cole, aquela única travessia terminou como seu último e assustador encontro com a natureza. Número 2. Em 2018, uma jovem de 22 anos entrou no coração da natureza africana, esperando viver um momento de encanto. Ela jamais imaginou que aquilo terminaria em tragédia. O que começou como uma visita inocente a uma reserva perto de Pretória, na África do Sul, se transformou lentamente em algo muito mais assustador. Ela nem sequer tinha planejado estar ali. Estava apenas acompanhando uma amiga em uma visita informal a um santuário de leões localizado dentro da Dinokeng Big Five Game Reserve,
uma área de aproximadamente 1.300 hectares. A amiga havia marcado uma entrevista com o gerente do acampamento. Para ela, seria só um passeio extra, uma chance de tirar algumas fotos, respirar o ar selvagem e observar animais que a maioria das pessoas só vê por telas. O santuário era ligado a Kevin Richardson, conhecido mundialmente como o Encantador de Leões, famoso por sua conexão impressionante com esses animais. A jovem provavelmente se sentiu segura, talvez até inspirada. Afinal, aqueles não eram apenas leões selvagens. Eram os leões dele, acostumados à presença humana, acompanhados, cuidados e admirados. Naquele dia, enquanto o sol atravessava a vegetação e o céu permanecia amplo e tranquilo, 3 leões estavam em uma caminhada de rotina. Richardson seguia por perto, como sempre. Nada parecia fora do normal, até deixar de parecer. Uma das leoas viu um impala. Um movimento rápido, um corpo ágil cruzando o espaço aberto. O antílope disparou. Aquele único estímulo foi suficiente para despertar o instinto. A leoa correu, com o corpo inteiro tomado pelo impulso da caça. O impala fugiu para o mato, e ela foi atrás em alta velocidade. Ninguém percebeu imediatamente para onde ela estava indo. Em poucos minutos, a leoa percorreu cerca de 2,5 km, algo simples para um animal com sua força. Durante a perseguição, a fronteira entre predador, presa e tudo ao redor desapareceu. Ela estava concentrada apenas na caça. Então, viu outra coisa. A jovem havia se afastado um pouco da área cercada. Talvez apenas alguns passos. Talvez tentando conseguir uma foto melhor. Ela não viu a leoa se aproximando, mas a leoa a viu. Não houve tempo para reagir. Não houve tempo para gritar, correr ou entender o que estava acontecendo. A leoa saltou e a cena mudou em um instante, da tranquilidade para o terror. O peso de mais de 130 quilos de músculos atingiu a jovem com força. Ela foi derrubada e atacada antes que alguém pudesse impedir. A amiga ficou paralisada, sem conseguir se mover, assistindo a cena sem poder fazer nada. A leoa não estava confusa nem tomada por raiva. Ela ainda estava no modo de caça, agindo de acordo com um instinto antigo, gravado na natureza dos grandes predadores. Tudo terminou rápido, de forma brutal. A poeira do chão foi marcada pela tragédia. A jovem ficou imóvel, enquanto a leoa permanecia sobre ela, respirando pesadamente. O silêncio da mata voltou, mas não era mais um silêncio de paz. Paramédicos correram até o local. Sirenes quebraram a calma. Veículos levantaram terra vermelha pelo caminho. Mas quando chegaram, já não havia como salvá-la. Os ferimentos eram graves demais. Nick Dolman, porta-voz dos paramédicos, descreveria depois a cena como horrível. Kevin Richardson ficou devastado. Ele publicou uma mensagem de luto, dizendo que seu coração estava com a família da jovem. Explicou que alertas tinham sido enviados e que a equipe havia seguido o protocolo. Aquilo nunca deveria ter acontecido, mas aconteceu. A administração da Dinokeng esclareceu os fatos, reforçando que a leoa não era um dos animais selvagens soltos do parque. Era uma leoa do santuário, monitorada e conhecida pela equipe. Mas no fim, nada disso mudava o resultado. Uma jovem perdeu a vida em segundos, atacada por um animal que ela nem teve tempo de temer. A tragédia abalou o mundo de Richardson. Pouco tempo antes, a supermodelo Cara Delevingne havia posado com um dos leões dele em um ensaio fotográfico sofisticado, descrevendo a experiência como emocionante e íntima. Mas a proximidade com animais selvagens sempre tem um preço. Às vezes, esse preço é alto demais. Visitantes continuam chegando. Voluntários ainda procuram a reserva para caminhar, aprender e se aproximar dos leões. A atração é poderosa. Existe algo fascinante em estar tão perto de animais tão perigosos e ainda acreditar que tudo está sob controle. Mas, para quem presta atenção, a morte daquela jovem permanece como um lembrete sombrio. Não importa o quanto o treinador seja experiente, não importa o quanto o animal pareça acostumado, não importa o quanto o momento pareça calmo. Leões não hesitam. Eles não param para avaliar intenções humanas. Eles não perdoam distrações. Na natureza, não existem garantias. Existe apenas instinto. E, se alguém cruza a linha no momento errado, talvez nunca consiga voltar. Número 3.
era para ser a aventura de uma vida inteira. Um safari dos sonhos pelas paisagens impressionantes do Parque Nacional Kafue, na Zâmbia, onde o ar parece vibrar com o canto das aves e a natureza se estende sob o sol africano. Entre os turistas estava Gayle Madison, uma mulher de 79 anos, de Minnesota, nos Estados Unidos, apaixonada por viagens e pela vida selvagem. Para ela, aquela não era apenas mais uma viagem. Era um sonho antigo, uma chance de ver elefantes em seu habitat natural, não atrás de vidros ou cercas. Mas o que deveria ser um momento de admiração se transformou rapidamente em tragédia. Durante um passeio em veículo de safari, o grupo encontrou um grande elefante macho. Safaris costumam envolver encontros próximos com animais, mas havia algo diferente naquele momento. O elefante parecia agitado. Seus movimentos eram mais firmes, sua postura mais tensa. Antes que o motorista conseguisse dar ré ou se afastar, a vegetação espessa dos dois lados bloqueou a rota de fuga. De repente, o elefante avançou. O animal enorme atacou o veículo e usou as presas e a própria força para virá-lo como se fosse um brinquedo. No caos que se seguiu, Gayle sofreu ferimentos fatais, enquanto outras 5 pessoas ficaram machucadas. As imagens registradas pouco antes do impacto circularam amplamente no YouTube e em plataformas de notícias. O vídeo mostra o elefante se aproximando de forma constante, enquanto uma passageira grava a situação cada vez mais tensa. O guia, sem conseguir escapar por causa do terreno e da vegetação, só pôde mandar todos se protegerem. A gravação termina antes do impacto, mas as consequências foram reais e devastadoras. As autoridades do parque afirmaram depois que o elefante não havia demonstrado comportamento agressivo antes, descrevendo o ataque como repentino e imprevisível. O caso abriu uma discussão mundial sobre o equilíbrio entre ecoturismo e segurança na vida selvagem. Safaris oferecem uma conexão profunda com a natureza, mas também envolvem riscos que, em alguns momentos, simplesmente não podem ser totalmente controlados. Especialistas explicaram que elefantes, especialmente machos solitários, podem ser imprevisíveis, sobretudo durante o período conhecido como MUST, fase de aumento hormonal que pode intensificar comportamentos agressivos. Não foi confirmado se aquele elefante estava nesse estado, mas sua reação foi forte e irregular o bastante para causar preocupação. O episódio não foi apenas um acidente isolado. Tornou-se um lembrete doloroso de que animais selvagens, por mais majestosos ou tranquilos que pareçam, continuam sendo selvagens. Amigos e familiares de Gayle Madison a descreveram como aventureira, gentil e eternamente curiosa sobre o mundo. Sua morte provocou luto em sua cidade natal e reflexões dentro da indústria do turismo de safari. Também surgiram perguntas difíceis. Os guias estavam suficientemente treinados? O veículo era adequado? Os protocolos de segurança do parque eram suficientes? Em resposta, operadores turísticos começaram a reavaliar rotas, treinamentos e estratégias de emergência. Mesmo guardas experientes reconheceram que, por mais anos de prática que alguém tenha, nada garante que será possível prever a reação de um elefante macho em ataque. Ainda assim, em meio à tristeza e ao choque, alguns encontraram inspiração no legado de Gayle. A família disse que ela não gostaria que o medo impedisse outras pessoas de conhecer as maravilhas naturais do mundo, mas gostaria que todos fizessem isso com cuidado, respeito e atenção. A mensagem é forte. A mesma força da natureza que viajamos tão longe para admirar merece também nossa prudência. Porque, quando estamos na natureza selvagem, não somos apenas turistas com câmeras. Somos visitantes no território de outro ser. E, às vezes, o verdadeiro dono daquele território deixa isso muito claro. Número 4. Nos arredores de Paris, existe um parque de vida selvagem chamado Tuileries, e ele não é exatamente um zoológico europeu comum. O local tenta recriar uma experiência completa de safari, com passeios guiados em jipes reforçados, chalés de luxo com janelas panorâmicas e até túneis transparentes que permitem observar predadores como leões e leopardos bem de perto. Mas, embora o parque invista bastante em segurança para visitantes e animais, essa segurança depende de uma condição essencial: seguir as regras. Esta história assustadora envolve uma mulher que chamaremos de Marie, de 37 anos, que visitou o parque no fim de junho de 2024, com o filho pequeno e a mãe. Eles passaram o dia explorando as áreas seguras, usando os túneis fechados e aproveitando as atrações.
O menino de Marie gostou especialmente do setor de répteis. Naquela noite, a família ficou hospedada em um dos chalés de luxo do parque, localizado dentro de uma área chamada Exposição Americana. Era uma grande região de floresta aberta inspirada na natureza da América do Norte, com animais como lobos, ursos e linces. Mas havia uma regra importante. Aquela parte do parque não era aberta para caminhadas. Visitantes deveriam circular apenas em jipes protegidos, com guia. Mesmo os hóspedes dos chalés contavam com guardas patrulhando a área 24 horas por dia. Ainda assim, por motivos que talvez nunca sejam totalmente entendidos, Marie tomou uma decisão fatal na manhã seguinte. Depois de acordar e ver lobos pela janela segura do chalé, decidiu sair para correr. Sim, correr. Em uma área ativa com predadores. Ela deixou o filho com a mãe e seguiu por um caminho. A estrada larga acabou se transformando em uma trilha marcada por várias placas de aviso, indicando que apenas funcionários treinados poderiam passar dali. Talvez ela não tenha visto os sinais. Talvez tenha ignorado. O fato é que continuou correndo, com fones de ouvido, sem perceber que o perigo estava ao redor. Ela estava tão concentrada que quase deu de cara com um urso grande. Paralisada pelo choque, começou a recuar devagar. Mas, por trás, veio uma ameaça ainda pior. Um lobo do Ártico avançou contra sua perna, tentando derrubá-la. Ela gritou e lutou. Segundos depois, outros 2 lobos, um macho e um jovem, surgiram entre as árvores e se juntaram ao ataque. O macho saltou sobre suas costas. O mais jovem atacou seu braço. O primeiro lobo havia ferido gravemente seu tornozelo, mas o maior dano veio quando o macho a alcançou pelo pescoço. Por sorte, 2 guardas estavam por perto. Eles ouviram os gritos e correram até o local, conseguindo afastar os lobos a tempo. Marie ainda estava viva, mas em estado gravíssimo. Estava inconsciente, com perda significativa de sangue e respiração fraca. Ela foi levada às pressas para atendimento de emergência. Os médicos lutaram para salvá-la. Conseguiram estabilizar seu estado e tratar os ferimentos mais graves. Mas, depois de vários dias em coma, uma infecção severa na perna levou à sua morte cerca de 1 semana depois. A partir daí, a situação ficou ainda mais complicada. A família de Marie processou o zoológico, alegando que os avisos não eram suficientes. O parque afirmou que havia pelo menos 7 placas. A defesa da família, porém, argumentou que elas eram pequenas, mal posicionadas e não tinham símbolos de perigo claros o bastante. Número 5. O Lion Park, perto de Joanesburgo, parecia um paraíso. Selvagem, aberto e cheio de vida. Para Catherine Chappell, uma norte-americana de 29 anos, corajosa e com uma câmera nas mãos, aquele era exatamente o tipo de dia pelo qual ela havia cruzado oceanos. Ela não era apenas uma turista, era uma contadora de histórias. Trabalhava com efeitos visuais e havia ajudado a criar dragões para Game of Thrones, cenas de caos para Divergente e batalhas para Capitão América. Mas nenhuma ilusão digital poderia prepará-la para o que estava prestes a acontecer fora do enquadramento de sua lente. Ela não estava ali apenas para ver leões. Estava ali para ajudar a protegê-los. Como conservacionista dedicada, Catherine viajou para a África do Sul com a missão de documentar a luta contra a caça ilegal e dar visibilidade ao desaparecimento silencioso da vida selvagem. Ela chegou cedo, animada para absorver a beleza do país antes de começar seu trabalho voluntário. Aquele passeio deveria ser uma introdução, um momento de encanto antes do trabalho principal. Em vez disso, tornou-se seu capítulo final. O veículo de safari seguia devagar pela estrada empoeirada. O ar carregava o cheiro da terra aquecida pelo sol e os sons distantes da vida selvagem. Catherine se inclinou para a frente, com a câmera pronta, os olhos procurando movimento no horizonte. Então, algo surgiu. Da grama dourada, uma leoa apareceu, silenciosa, forte, perfeita. Cada passo mostrava a força de seus músculos. Seus olhos permaneciam fixos e atentos. A regra era simples, repetida na entrada do parque e impressa nos folhetos. Não abra janelas. Mas o encanto pode fazer alguém esquecer o perigo. A vontade de registrar o momento pode superar o instinto de proteção. Catherine abaixou o vidro. A leoa se aproximou. Não estava correndo. Apenas observava e calculava. Já estava tão perto que Catherine podia ver sua respiração. A câmera subiu. A foto foi enquadrada.
E então, tudo mudou. Sem aviso, a leoa avançou. Foi uma explosão de movimento e força. A câmera caiu. O mundo virou confusão. O ataque aconteceu em segundos, rápido demais para qualquer reação. No banco da frente, o guia Pierre Pochet tentou segurar a leoa, proteger Catherine, fazer qualquer coisa. Durante a tentativa desesperada, ele também ficou ferido e sofreu um problema cardíaco provocado pelo estresse da situação. A cena durou pouco, mas foi suficiente para mudar tudo. Quando a ajuda chegou, já era tarde demais. Catherine estava imóvel. Os paramédicos tentaram agir, mas não havia segunda chance. A notícia atravessou continentes. A família ficou destruída. Amigos choraram. Colegas de Hollywood lamentaram. Muitos perguntaram como aquilo pôde acontecer. A resposta, por mais dura que seja, é simples. A leoa não agiu por maldade, agiu por instinto. Catherine Chappell foi à África com um propósito, com o desejo de contar histórias capazes de despertar mudança. Histórias baseadas na verdade. E, tragicamente, sua própria história se tornou uma delas. Um alerta sobre como beleza e perigo caminham lado a lado na natureza. Um único erro, um único momento, pode transformar a admiração em tragédia. Número 6. No calor silencioso do meio-dia de 28 de agosto de 2022, um caso trágico e difícil de explicar aconteceu no zoológico de Accra, em Gana. Aquele não foi um domingo comum, com crianças rindo, visitantes alimentando pequenos animais ou turistas admirando filhotes raros de leões brancos. O local se transformou no cenário de um encontro fatal entre homem e animal, deixando mais perguntas do que respostas. Um homem de meia idade, cuja identidade nunca foi oficialmente divulgada, conseguiu ultrapassar não apenas uma, mas 2 camadas de segurança. Primeiro, escalou uma cerca externa de cerca de 3 metros. Depois, passou por uma barreira interna de aproximadamente 6 metros para entrar no recinto dos leões. O motivo ainda é alvo de especulação. Alguns acreditam que ele pretendia roubar os valiosos filhotes de leão branco, animais raros e cobiçados no mercado ilegal. Outros sugeriram que poderia ter sido um desafio, um delírio ou até uma tentativa equivocada de ritual espiritual. Independentemente da razão, uma coisa ficou clara. Ao entrar naquele recinto, ele ultrapassou todos os limites de segurança, tanto físicos quanto naturais. Lá dentro não havia apenas leões. Havia uma família de leões protegendo seus filhotes. E o macho, chamado Melvin, não aceitaria visitantes inesperados naquele dia. Leões são territoriais por natureza, ainda mais quando tem filhotes por perto. Poucos momentos depois da invasão, o homem foi atacado. Testemunhas relataram ter ouvido rugidos e muita movimentação antes de os funcionários correrem até o local. O resultado foi devastador. Autoridades recuperaram o corpo sem vida dentro do recinto e confirmaram que ele morreu em consequência dos ferimentos sofridos no ataque. O que mais chocou muitas pessoas não foi apenas o ataque em si, mas a imprudência extrema da invasão. Zoológicos têm várias camadas de segurança, não apenas para proteger os animais dos humanos, mas principalmente para proteger os humanos dos animais. Melvin e sua família não escaparam. Não invadiram uma área pública. Eles estavam em seu espaço, fazendo exatamente o que a natureza os preparou para fazer. A Comissão Florestal de Gana agiu rapidamente, fechou o zoológico e abriu uma investigação completa. Também confirmou que todos os animais estavam seguros e que nenhum funcionário havia cometido falha direta. O comunicado oficial reforçou a importância de o público respeitar os limites dos zoológicos, lembrando que recintos não são apenas muros. São barreiras criadas para preservar vidas dos dois lados. O caso ganhou manchetes internacionais e gerou debate online. Muitas pessoas perguntaram como uma invasão daquele tipo foi possível e se novas medidas de segurança deveriam ser adotadas. O episódio também chamou atenção para os riscos enfrentados por humanos e animais quando curiosidade, desrespeito ou julgamento ruim cruzam a linha do perigo. Melvin não escolheu aquilo. Ele não era um animal descontrolado nem uma ameaça solta pelo parque. Era apenas um pai protegendo seu espaço, sua companheira e seus filhotes diante de uma presença inesperada. Infelizmente, as consequências foram fatais para o invasor e profundamente perturbadoras para os tratadores e profissionais de vida selvagem que trabalham todos os dias para manter pessoas e animais em segurança. De certa forma, o caso serve como um lembrete duro, mas importante.
Animais selvagens, mesmo acostumados ao cativeiro, ainda seguem as regras da natureza. Barreiras existem por um motivo, e quando são ignoradas ou desrespeitadas, a tragédia pode estar muito perto. O zoológico de Accra revisou seus protocolos depois do episódio. Os animais permaneceram ilesos, mas o impacto emocional sobre a equipe e o público foi real. Melvin continuou em seu recinto, ainda sendo um leão, ainda sendo um pai, ainda agindo por instinto. Inalterado pelas manchetes, mas para sempre ligado ao dia em que um estranho decidiu entrar em seu mundo. Número 7. David Jewell era um homem de muitos talentos. Empreendedor, líder comunitário e apaixonado por adrenalina, ele tinha um amor especial pelo kitesurf. Nascido na Austrália, mudou-se depois para a Suíça, onde passou mais de uma década construindo uma vida bem-sucedida. Na charmosa cidade alpina de Villaz-Grillon, ele era dono de vários negócios, incluindo restaurante, hamburgueria gourmet, café e delicatessen. Sua missão era simples: levar os sabores vibrantes da Austrália para os Alpes suíços cobertos de neve. Com o passar dos anos, David construiu uma reputação não apenas como empresário, mas como membro confiável da comunidade local. As pessoas o descreviam como gentil, prestativo e sempre disposto a ajudar. Mas em 2016, David tirou uma pausa merecida da rotina intensa e reservou férias que prometiam sol, mar e aventura. Ele entrou em uma expedição de kitesurf com a Offshore Odyssey, operadora especializada em viagens perto de recifes. O destino era a Nova Caledônia, um território insular tropical a leste da Austrália, famoso pela vida marinha rica e pelas paisagens isoladas. David estava animado para passar vários dias deslizando sobre águas cristalinas, cercado por recifes de corais e praias remotas. Em um dos primeiros dias da viagem, o grupo ancorou o catamarã perto dos recifes da costa norte. O sol brilhava, os ventos estavam perfeitos e a água parecia lisa como vidro. David colocou o equipamento e partiu sobre a superfície do oceano. O vento o puxava em movimentos longos e suaves. Era tudo o que ele havia esperado. Liberdade pura, alegria pura. Mas, abaixo daquela superfície tranquila, havia perigo. Um tubarão-tigre patrulhava a borda do recife em busca de alimento. Esses predadores de topo são comuns na região e podem ultrapassar 3,5 metros de comprimento. Enquanto David deslizava pela água, o animal percebeu as vibrações da prancha. Guiado por instinto, aproximou-se. Quando David saltou para realizar outra manobra, perdeu o controle na aterrissagem e caiu no mar. As linhas do kite afrouxaram e a vela caiu na água. Ele ficou flutuando, vulnerável. Poucos instantes depois, o tubarão atacou. Subiu rapidamente e mordeu sua perna direita. Testemunhas no catamarã viram a forma do animal rompendo a água, seguida por uma luta breve e ondas agitadas. David gritou enquanto a equipe percebia a gravidade da situação. O tubarão o soltou segundos depois e desapareceu nas profundezas. A tripulação correu para resgatá-lo, puxando David para fora da água e tentando conter o sangramento. Um chamado de emergência foi feito às 3h48 da tarde. A ajuda chegou rapidamente, mas David piorava a cada minuto. Ele sofreu uma parada cardíaca no trajeto até a costa e foi declarado morto pouco depois das 5h da tarde. Tinha apenas 50 anos. A morte de David foi um golpe devastador para a família, os amigos e a comunidade do kitesurf. Também reacendeu debates sobre ataques de tubarões na Nova Caledônia, região que já havia registrado vários incidentes fatais nos anos recentes. As autoridades chegaram a fechar algumas praias e instalar redes submarinas polêmicas, medidas criticadas por biólogos marinhos e líderes indígenas Kanak. Para David, um homem que abraçava a vida ao máximo, o oceano era um lugar de liberdade. Mas no fim, tornou-se cenário de um encontro inesperado e fatal. Seu último e aterrorizante confronto com a natureza. Número 8. A noite na Namíbia estava imóvel, daquele tipo de silêncio que faz cada som parecer mais alto e cada sombra mais profunda. As estrelas pareciam baixas e brilhantes sobre o deserto, lançando uma luz suave sobre o vale do rio Oanibe, onde o silêncio cobre tudo como uma ilusão. Era uma noite bonita, quase fora do tempo, mas nunca realmente segura. Baron Cabell,
Empresário alemão de 59 anos, conhecido pelo sucesso e pela generosidade, saiu de sua barraca de luxo perto da Costa dos Esqueletos. Era só um momento breve. Ele iria ao banheiro. A esposa e os amigos permaneceram dentro das tendas, tranquilos sob a lona, sem saber que, a poucos metros dali, algo já se movia na escuridão. A leoa já estava ali. Talvez estivesse observando havia horas, com a pelagem dourada misturada às pedras e à vegetação baixa, as patas silenciosas sobre a areia. Ela se movia quase como um sussurro pela terra, atraída por instinto e oportunidade. Sem rugido, sem aviso. Apenas movimento, foco e decisão. No momento em que ele saiu, ela atacou. Não houve tempo para correr. O peso do animal o derrubou. Quando os outros ouviram a confusão e saíram das tendas gritando, tentando assustar a leoa com o que tinham à mão, já era tarde demais. Barão Cabell estava morto. Seu corpo ficou imóvel sob as estrelas, enquanto a leoa desaparecia de volta na natureza. O silêncio voltou, mas já não era o mesmo. Agora carregava um tipo de horror que permanece no ar. As autoridades chegaram rapidamente. A polícia examinou o local. O Ministério do Meio Ambiente e Turismo iniciou uma investigação. Um relatório foi prometido. Depoimentos foram colhidos. Condolências foram oferecidas. Mas nada poderia desfazer aquele instante. Barão não era apenas mais um turista. Ele havia sido dono da Namibia Off-Road Center, uma empresa de equipamentos de expedição e acessórios de safari, e passou anos apoiando projetos de conservação. Ele entendia a natureza, respeitava aquele mundo. Tinha contribuído com a terra que, no fim, o levou. 2 dias depois, a leoa foi encontrada e sacrificada. A decisão foi rápida. As autoridades a consideraram uma ameaça contínua, não apenas para turistas, mas também para comunidades próximas. Para elas, a leoa havia cruzado a linha entre selvagem e perigosa. Mas será que cruzou? Ou apenas fez aquilo que leões sempre fizeram, aproveitando uma oportunidade em um território onde suas opções são cada vez menores? Naquela região dura do noroeste da Namíbia, os leões adaptados ao deserto são como fantasmas na areia. Restavam apenas algumas dezenas de adultos na população, com números pressionados pela redução de presas e pela expansão humana. A seca levou alimento. Estradas cortaram antigos caminhos. O medo colocou humanos e leões em choque direto. Barão Cabell acreditava na beleza bruta da natureza. Passou a vida explorando esse mundo e ajudando outros a fazer o mesmo. Ele conhecia os riscos, mas ninguém espera aquele momento. Ninguém imagina que sair sob as estrelas pode ser seu último gesto. Isso não foi apenas um acidente trágico. Foi uma colisão entre o desejo humano de se aproximar do selvagem e a realidade implacável do próprio selvagem. Porque, em lugares como Hoanib, a linha entre encanto e perigo é invisível. E quando ela é cruzada, não há avisos. Só o silêncio e as marcas que ficam para trás. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!